Eu achei. Olha lá, entrou. Foi eu? Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso bate-papo. Já 6 meses o nosso bate-papo, né? Nosso bate-papo se fosse uma criança, já estava entrando na posição depressiva, segundo a Melanie Klein. 16ª. Então nós estamos aí já há um tempão. Hoje nós temos, mais uma vez, pessoas ilustres da nossa paróquia, gente que é nossa mesmo, Nós temos aí hoje Gilberto, Aline e a Marina. A Aline depois apresenta a Marina direitinho, que ela é mais próxima, né? Então, primeiro eu quero dizer a Marina, que a Marina é nossa visita, seja bem-vinda à nossa casa. Agora acabou, já deixou de ser visita, viu, Marina? Agora já de casa. Tá ótimo, obrigada. E dizer ao Marcelo, que está aqui ao meu lado, nós estamos aí hoje juntos aqui para poder mediar essa conversa, esse bate-papo. Gilberto, então os três aqui, são jornalistas, né? São pessoas da comunicação, pessoas que vão falar conosco hoje, nos orientar, nós podemos falar, vamos perguntar, eles vão falar hoje sobre um cuidado que nós temos que ter, que é com as fake news. Então, acho que eles vão conversar com a gente, desenvolver esse tema. E aí o pessoal de casa pode começar a fazer as perguntas, pode intervir, e eu e Marcelo vamos mediando. Viu, Marina? Então, a conversa assim, eu e Marcelo o pessoal vai colocando os comentários ali, e nós vamos mediando a conversa aí entre vocês três, tá? Só que primeiro, estamos ainda com pouco público, as pessoas entram, demoram um pouquinho para entrar, né? Estamos com apenas 7 pessoas, né? E a gente costuma funcionar, né? Às vezes, normalmente acima de 30, né? Então, a gente ir falando um pouco lentamente, vamos começar com as apresentações, né? Aline, se apresenta um pouco e fala um pouco do tema, o que te seduziu, por que você acha esse tema importante, né? Conta e depois apresenta a Marina para a gente. Então, boa tarde, boa noite a todo mundo, né? Todos que estão assistindo, Gilberto, Marina, Marcelo e Padre. Gostei muito do convite, né? A princípio, o Padre Glênio perguntou que tema a gente poderia incluir mais no nosso bate-papo, que já vem acontecendo há bastante tempo. E eu, por trabalhar no ramo, na área da comunicação, né? Sou jornalista, trabalho no terceiro setor já há 10 anos, com comunicação institucional, e aí, a gente conversando, eu pensei numa coisa que a gente ainda não falou, que é super importante, que está super em voga, que são as fake news, né? Que é essa comunicação... A mídia vive falando, né? Todo jornal fala de fake news. Está super na moda o termo, né? Fake news agora para lá e para cá. Então, estamos ainda num período de crise, estamos vivendo uma pandemia, que muita informação está rolando por aí, e muita gente está aproveitando disso, infelizmente. Então, acho que seria muito propício falar sobre isso, né? Pelo menos levantar um pouco esse tema, até para instigar as pessoas a pesquisarem mais, a falarem mais sobre isso, a refletirem mais sobre isso, né? Porque todo mundo fala de fake news, mas nem sei se todo mundo sabe o que de fato é, como acontece, como combater. Então, foi isso que a gente pensou em trazer para todo mundo. Que legal. E apresenta a Marina para a gente. Já estamos com 14 pessoas, o pessoal está chegando. Bom, a Marina, ela é a minha coordenadora na Fundação Dorina Noivo para Cegos, onde a gente trabalha, uma organização social que trabalha para a autonomia, né, para a independência das pessoas cegas e combate à visão. E aí eu convidei porque ela é comunicadora, ela já passou por muitos espaços de trabalho diferentes, né? E tem muita experiência aí no ramo, conhece muita gente também, e está super apropriada para falar sobre isso. Então, foi a primeira pessoa que eu convidei que já aceitou de pronto, e foi muito legal, tá muito legal tê-la aqui com a gente, Marina.
Obrigada mais uma vez pelo convite, boa noite para todo mundo. Bom, é isso, eu sou a Marina, trabalho com comunicação já há mais de 15 anos, já passei por rádio, por TV, faz uns 6, 7 anos que eu já trabalho com comunicação institucional. Atualmente coordeno a comunicação e o marketing da Fundação Dorina Noel para Cegos, a Aline faz parte do meu time, obrigada de novo, Aline, pelo convite. E é um tema que está no nosso dia a dia, né? É importante a gente falar, porque a gente já está num período em que as pessoas já não sabem mais o que é notícia e o que é notícia falsa. Então, quanto mais a gente puder falar, melhor, porque facilita até de conseguir entender se aquilo que eu estou passando para frente é verdade ou não é verdade, o que eu faço quando eu recebo uma notícia, né? Então, vamos nessa. Acho que vai ser bem gostoso esse bate-papo. Obrigada de novo pelo convite. E, Gilba, você também está no bate-papo. Hoje nós estamos sem administrador do bate-papo, né? Fala um pouco de você e sua ligação com o tema. Olá, pessoal, boa noite. Bom, eu vou administrar aqui a nossa transmissão, mas eu fui convidado, né, pela Aline, pelo Padre, por vocês, para poder participar aí também e opinar sobre o tema, porque eu sou jornalista de formação também, né? Tenho já mais de 10 anos aí que eu sou formado em jornalismo. Também sou especialista, né? Além da formação em jornalista, eu tenho especialização em rádio jornalismo também, né? Há mais de 10 anos também. Trabalhei um pouco na área de comunicação aí, tanto em rádio, TV, jornal impresso, mídia online, mas hoje eu não trabalho mais com a comunicação em si, né, com o jornalismo em si, mas a comunicação, foi o jornalismo que abriu as portas para a minha carreira profissional, né, onde eu trabalho hoje. Então, a comunicação me ajuda muito desde que eu me formei e ainda continua ajudando, né, até por conta disso, eu fui agraciado aí com o trabalho que a gente faz na paróquia hoje, né. Então, hoje eu sou um jornalista, sou um comunicador em exercício, graças da paróquia que dá abre esse canal para a gente. Então, a paróquia São José hoje é a minha profissão jornalista, vamos dizer assim, graças a São José. Então, e sobre o tema, né, assim, é isso, a atualidade, muito já, assim, quando eu comecei a trabalhar com a parte de comunicação da paróquia, em algumas palestras que a gente fez, eu cheguei a falar com o pessoal, né, tomar cuidado com a internet, sobre o que é divulgado na internet, e tomar cuidado com as informações que vêm das páginas, por exemplo, sobre religião mesmo, que não tem da nossa paróquia, né, desconfie, né, a nossa paróquia é o canal oficial de informações da nossa paróquia, então o que vem de fora, que fale sobre nossa paróquia, desconfie, pergunte para a gente, pergunte para o padre, né. E agora, com a chegada da pandemia, que a internet virou mesmo, né, um canal, o principal canal de informação e de comunicação, isso se agravou, né, cresceu numa proporção assim tremenda. Da mesma forma que a utilização da internet cresceu com a pandemia, o aumento das fake news também cresceu, né, igualmente. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado, e as meninas que fizeram a pauta aí para o nosso bate-papo de hoje, eu tenho certeza que vão abordar tudo isso. E aí eu vou estar aí, né, eu vou dar meus pitacos também a respeito da pauta delas e do que a gente, né, pode poder ajudar para as pessoas não caírem nas fake news, né, vamos dizer assim. Legal, obrigado. Bem-vindos. E acho que eu vou começar com a visitante, né, e os demais podem ir... A Aline já apresentou. Já apresentou. Marina, você está com o microfone desligado? Mas conceitua para a gente o que é fake news, né? E mais uma coisa de comunicação, né? Usar o nome em inglês, né? Por que se faz isso, né? Olha, é um grande dilema da área de comunicação querer falar tudo em inglês, né? Isso vem muito, eu faço comunicação e marketing, aí você fala, para que tudo isso? A gente está no Brasil, vamos lá valorizar a nossa língua que é tão rica, né? Bom, as fake news, elas são notícias falsas que são geradas propositalmente com um intuito, seja de criar alguma situação de conflito, seja para tirar a reputação de uma pessoa. A gente já vinha acompanhando as notícias falsas há muitos anos no Brasil, né? Ela acabou ganhando status
muito mais nas eleições americanas, nas últimas eleições americanas, e isso repercutiu absurdamente nas eleições aqui no Brasil também. E dali para frente, parece que abriu-se a porteira, então cada dia mais a gente tem contato com essas notícias falsas. O que eu acho que é mais importante da gente começar a falar? Existem diferenças entre o que é notícia falsa, o que é a pós-verdade, que muita gente usa como base até para criar notícias falsas, e também o que é a deepfake, que a gente chama, né? Que aí ela é uma notícia falsa muito mais estruturada e que traz indícios falsos para que você acredite de fato naquilo que você está lendo. Então, as notícias falsas são isso, assim, elas são notícias geradas propositalmente, notícias inventadas, muitas vezes todas as vezes, né? Com o propósito de tirar a atenção de alguma coisa ou de criar um conflito, de gerar uma dúvida. E aí, a pós-verdade, ela eu não sei se vocês já ouviram falar desse tema, mas ele também vem sendo muito tratado ultimamente. A pós-verdade é quando eu pego a minha opinião, independente de qualquer evidência científica, de qualquer pesquisa, de qualquer comprovação que já exista, e faço dessa opinião a minha verdade. Então, não me importa ter imagens ao vivo do planeta Terra visto da galáxia, né? Vista da ISS, enfim, que ela é redonda, eu vou falar, a Terra não é redonda porque ela não é redonda. Eu tenho indícios próprios de que ela não é redonda, eu não vou acreditar nisso. E aí você vai trazendo isso como uma verdade. Então, isso é pós-verdade. Quando eu pego a minha opinião, independente de qualquer indício, e coloco isso acima de tudo. E a deepfake é quando uma notícia falsa ganha requintes até de crueldade, vamos falar assim. Porque aí tem manipulação de imagem, manipulação de vídeo. Eles trazem outros indícios, né, outras falsas provas de que aquela notícia inventada propositalmente para tirar o foco de alguma outra coisa ou para atacar diretamente uma pessoa se torne real. Então, a gente também já viu alguns casos aí de vídeos manipulados, onde os rostos das pessoas são colocados em situação que não existiram, né? Eles pegam um vídeo que existiu com outra pessoa e colocam como se você estivesse lá. Manipulação de imagem, isso é muito, muito, muito comum. Tem muito post que aparece na nossa timeline, né? Na nossa linha de notícias, que tem lá como se fosse alguém fazendo um tweet no Twitter ou qualquer outro post em rede social, que tem seu nome, tem sua foto, tem horário, só que você não fez aquilo. Então, isso vem dessa falsidade mais profunda que acaba suportando ali a notícia falsa que foi gerada. Então, acho que a gente pode começar o nosso papo daí, assim. As três são péssimas, né? São violações de direito, que a gente também vai falar um pouquinho, mas como a gente faz para não cair nessa? Acho que esse é o grande ponto da conversa de hoje. E estou muito feliz de ter a Aline e o Gilberto também para conversar sobre isso, porque tenho certeza que todo mundo aqui já caiu numa fake news em algum momento da vida. Marina, repete para mim, é fake news, quais são as outras? Pós-verdade. Pós-verdade. E a deepfake, que essa falsa é uma profundidade um pouco maior da notícia falsa. Porque aí você... Profundidade, né? Isso mesmo. Que, infelizmente, o termo não existe um termo em português para a gente facilitar, né, a tradução. Esse deepfake, se a gente fosse traduzir assim, fazer uma versão brasileira... Mentira profunda? Não, seria assim, seria uma coisa subterrânea, né? Alguma coisa assim do subterrâneo, uma coisa muito baixa mesmo, né? Muito baixa, né? Por isso que eu até trouxe que é um pouco de requinte de crueldade até, assim, já não basta você ter inventado uma notícia, você vai criar um indício falso de que aquilo de fato aconteceu. Então, é bem complicado. Repetir rapidamente, assim, resumir, o que é fake news, o que é pós-verdade, o que é fake. Claro, vamos lá. A fake news, né, a notícia falsa, é uma notícia gerada propositalmente para atacar uma pessoa, para criar algum conflito ou para tirar até o foco de algo que esteja acontecendo. Então, está acontecendo uma crise e eu vou inventar uma notícia sobre outra pessoa para que tirem o foco da crise de mim e coloquem na outra pessoa. Isso é muito comum em campanhas políticas já há bastante tempo, né? Que são aquelas acusações. Aqui, eu estou me lembrando de uma pessoa, mas não vou falar o nome.
Eu sei, esse termo cresceu muito. Esse termo cresceu. Você falou. O padre pode falar, o padre pode. A gente está aqui, ó, a língua coça para falar, mas a gente não fala. Vamos fazer uma transmissão imparcial. No meio político, mas isso existe em termos de negócios, em termos de grupos sociais, né? Existe até uma empresa de bebidas, né, de refrigerantes, que afirma ter sofrido uma campanha para acabar com sua reputação, baseadas em fake news. Eles até foram absolvidos na justiça por um processo que eles levaram, assim, quase faliram, e aí a empresa alegou que foi um ataque de reputação muito baseado em fake news. Mas então, acontece em todas as áreas. Pode acontecer até com a gente. Você pode falar porque eles já soltaram até uma propaganda dizendo que os estrangeiros não vão derrubá-los. Exato. As mentiras. Eles soltaram até uma propaganda disso. São aquelas propagandas marcantes de refrigerante, que tem a embalagenzinha de refrigerante cantando, todo mundo conhece. A verdinha. Exato, que fala que é a verdadeira, enfim. Resumindo, Pós-verdade é quando eu pego a minha opinião, eu formo uma opinião baseada na minha história, no que eu quero acreditar, e torno aquilo verdade. Então, independente de ter indício científico, em ter pesquisa, em ter comprovação, eu posso olhar e achar que essa parede que está aqui atrás de mim, que é um papel de parede com fundo clarinho e flores brancas e com tons terrosos, eu posso virar e falar que isso aqui, na verdade, é uma foto do mar. E para mim é uma foto do mar e não importa que não seja, mas para mim é uma foto do mar. E psicanálise tem um nome para isso, chama-se psicose. Não é? Olha... psicose. Não fizeram, ué. Não é? A gente precisava voltar um pouco para a realidade, né? Acho que a gente foi ampliando tantas possibilidades que algumas pessoas continuam voando por aí. E aí isso acontece muito, que também vira grandes memes, né, na internet, que aí é da Terra, que a Terra é plana, que vacina faz mal, sabe? Uma série de coisas. Perguntar não ofende, mas, por exemplo, dizer que a ciência está errada e que a cloroquina cura pode ser colocada nesse... Pós-verdade, na teoria. Uma pós-verdade? Aí, então, depende muito da questão ética da coisa, porque se você já sabe comprovadamente que a cloroquina ela cura outras doenças, ela foi fabricada, ela tem indícios científicos de que funcionam para algumas doenças. Se você coloca isso acima, você tem que ver qual é a sua motivação, se é uma motivação de negócio, se é uma motivação, sei lá, porque virou a minha pós-verdade, pode ter virado a pós-verdade de algumas pessoas mesmo. Ou se é para tirar o foco de uma crise dizendo que, olha só, tá todo mundo falando que não tem cura, mas tem sim. Vocês só não estão usando porque vocês não querem, entendeu? Só tá morrendo gente porque ninguém quer. Então, tem que ver muito da motivação. Geralmente, a pós-verdade, ela é mais baseada nessa psicose que o padre já falou, sabe? Sim. Que é isso, aqui tem um mar enorme aqui, transparente, com tartarugas aqui atrás, vocês não estão vendo? Mas ele está aqui, não sei por que vocês não estão vendo, entendeu? Marina, quando eu falei isso, não é brincadeira, é verdade, porque assim, o que é o conceito, por exemplo, de psicose ou uma pessoa perturbada? Ela vê coisas onde não existe, e ela cria teorias, por exemplo, o Hitler, ele criou uma teoria de que existe uma raça superior. E não é que ele ele fez isso porque ele estava brincando. Não, ele acreditava nisso. É uma questão que é verdade para a pessoa. A pessoa que está falando, ela crê naquilo. Não é por exemplo, não é uma falsidade, não é uma mentira dele, é uma verdade dele absoluta. E aí, quando se torna absoluta, a única coisa absoluta é Deus. Então, ou seja, a pessoa se torna onipotente, ou seja, um todo-poderoso na sua própria verdade, onde não há contestação, onde não há o porquê, onde não... É o que os autoritários fazem. Isso eu não estou dizendo de governos, pode ser um pai autoritário, pode ser uma mãe autoritária, pode ser um padre autoritário,
né? Pode ser um jornalista autoritário, um editor autoritário, no qual ele quer que você escreva só aquilo que ele quer, ou seja, só aquilo que ele imagina que seja. Então, seja, não é verdade? A psicose é uma coisa que faz parte da vida humana. É verdade, é verdade. E já que você citou Hitler, infelizmente, nessa época terrível da nossa história e que está sendo negada por muitas pessoas, né? Eles fizeram um plano que é muito seguido ainda como uma grande estratégia de marketing e de vendas, e até que estrutura um pouco disso, de onde vêm as notícias falsas e tudo mais, que é, quando você fala uma mentira 500 vezes, ela se torna verdade. Então, é muito o motor, e é muito o motor que vai fazer girar a continuidade dessas notícias falsas, sabe? Por quê? Porque a gente tem alguns vieses, muitos vieses na nossa vida, né? E um deles é que a gente vive em sociedade, a gente precisa ser aceito. Então, se vem uma notícia que faz parte daquele meu imaginário, né, das minhas condições, da minha história até aqui, não me importa muito se é verdade ou não. Se faz parte daquilo que eu quero acreditar, para mim ele vai virar uma verdade, entendeu? Então, é muito disso que acaba movendo grupos, né? A gente chama isso na comunicação de manada, porque é o efeito manada mesmo. Vem uma pessoa dizendo, e assim, quantas vezes a gente já alertou alguma pessoa de que aquilo era notícia falsa, e a pessoa fala, não vou apagar, porque isso, para mim, poderia ser verdade. Ótimo que para você poderia ser verdade, mas não é. Graças a Deus que isso não é. Então, vamos focar na verdade, que é o melhor, né? Às vezes pode ser um pouco mais cruel, mas é melhor. Tem uma coisinha também, né, nessa questão, justamente falando de grandes, vamos dizer assim, grandes eventos e grandes mobilizações, o meio de comunicação ele é utilizado como arma, né? Então, eles sabem que vão utilizar isso aqui, seja falando, né, normalmente falando, né, com fake news, né, usando a verdade deles, né, mas eles pegam a ferramenta, a arma, a comunicação, para mobilizar a massa, e aí é que, né, aquilo, a mentira contada várias vezes, e aí tem o exemplo da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. A gente pode usar como exemplo a época da ditadura no Brasil, né, que foi a censura, ou então as notícias que eles queriam que fossem divulgadas, e não aqui realmente aquilo que acontecia. Uma história mais... Eu fui jornalista nessa época. Olha só. Né? E eu escrevia a coluna do Estudante, né? E que decidiram que o estudante não tinha voz, que não podia ter uma coluna, quer dizer, isso, né? Mas eu acho que é interessante o que vocês falam, porque assim, a própria imprensa muitas vezes faz uma opção ideológica para um lado ou para outro, e muitas vezes o próprio jornal distorce, vê aquilo que ele quer ver. Isso é fake news também, quando você tem uma opção ideológica e desvirtua? Isso é manipulação de informação, né? Sim. Isso acontece bastante já há bastante tempo. Então, o que é a manipulação de informação? Existe ali uma realidade, existem dados, existem fatos, mas eu vou focar naquilo que me interessa. Eu não vou contar a notícia inteira. É a opinião, então, né? Tipo, não é aquele jornalismo imparcial. Eu vou dar a minha opinião sobre o caso, aquilo que está acontecendo, mas é a minha visão. Tipo... Aí, vamos combinar aqui, só entre nós? É muito difícil de ter um veículo de comunicação imparcial. Porque eles dependem de mídia, de espaço de mídia para sobreviver. Então, eles precisam vender anúncio, eles precisam ter empresas que apoiem seu trabalho. Então, sempre é bom checar muitas vezes e muitas fontes. E o jornal é feito por gente, né? E gente tem essa coisa. Sim, a gente que tá à frente, lidando diretamente com a notícia na área de comunicação, a gente tem um teto de vidro muito grande. Muito grande. Porque se as pessoas que não trabalham nessa área já acabam disseminando muita informação, recebem muita coisa que não sabe. Imagina a gente, que nós somos essa ponte entre a notícia e o público, as pessoas, né? A gente que escreve e divulga, não checar, não, sabe, não procurar, enfim, não ter todo esse cuidado, e que já é muito difícil também.
o nosso teto de vidro é muito grande, a nossa chance de errar também é muito grande, então todo cuidado é pouco nesse sentido. Inclusive também quando você está trabalhando nessas mídias que já tem esse viés ideológico muito estipulado, né? Muito já conhecido, inclusive. Aprofunda um pouco. Eu só ia citar um exemplo rapidinho, né, a gente estava falando, né, deu o exemplo da Segunda Guerra, da época da ditadura no Brasil, e num caso mais recente, aqueles ataques do PCC, se não me falha a memória, em 2005. 2006. Porque aí, vamos supor, os veículos de comunicação não tinham nenhum interesse, mas eles começaram a divulgar aquilo. Aí a população saiu das ruas, né, a população, cada um ficou na sua casa. Mas ninguém soube ao certo se realmente aqueles ataques estavam acontecendo, se era o PCC mesmo agindo, né? Tinha todo aquilo, tipo, começou a se espalhar, né? Vamos espalhar, fecha tudo, fecha banco, fecha comércio. Cadê o pessoal? Tem gente mesmo atirando na rua? Você viu, né? Passou um cara na sua rua lá com a metralhadora na mão, dando tiro ao vento, né? Saíram queimando casas, queimando comércio. Aconteceu isso mesmo? Ninguém sabe, mas, né, a mobilização da comunicação que estava acontecendo um ataque naquele dia fez todo mundo ir para casa, todo mundo se trancar, e a cidade ficar vazia, né, e no final ninguém soube realmente o que estava acontecendo, se era uma coisa que o PCC resolveu começar a distribuir e deu certo, né, falou, vamos fazer de conta que a gente vai atacar todo mundo, e dispara essa informação, vamos ver se isso pega, ou se realmente, de repente, houve mesmo e todo mundo fez o certo em ficar em casa, né? É que, geralmente, a gente recebe essas informações, elas atuam no nosso medo, né? Então, é sempre no medo de perder alguma coisa. E aí também está muito relacionada à nossa violação de direitos, né? Porque quando a gente não tem a informação clara, transparente, precisa, e a fake news funciona muito nisso, no seu medo. Então, qual é o medo da população? O medo da população é não ter segurança, é não ter vida, é não ter saúde, tudo que a gente já não tem como garantia, né? Como deveria ter, de fato, todo mundo ter o mesmo padrão de acesso e da garantia mesmo, né? Vamos tratar como garantia. E aí, a história do PCC é um ótimo exemplo para isso, porque virou um negócio talvez muito maior do que tenha sido, a gente não sabe e a gente não vai saber, até que alguém venha e conte de fato essa história. Mas eu lembro que eu estava trabalhando numa outra organização e as linhas começaram a falhar, porque era todo mundo desesperado ligando com medo. Então, é como isso age no nosso medo. E aí ligaram nessa organização que eu trabalhava, que tem um hospital anexado, falando, eles estão dizendo que os próximos alvos são os hospitais. Mas foi uma loucura, porque aí eu voltava de metrô para minha casa, eu quase não consegui sair na estação que eu tinha que descer, sabe? Eu quase tive que ir com todo mundo até onde eles quisessem para depois tentar voltar, porque foi uma loucura e não dava para conversar com ninguém. Então, tudo isso que a gente está falando aqui hoje, que a gente vai falar um pouco mais para frente, está muito diretamente relacionado ao medo. Então, qual é o principal medo da população? É ali que a gente ataca. Tá. Gente, nós estamos abrindo um monte de portas aí, já estão começando a chegar perguntas, né? O que tem? O deepfake, resumindo, o que seria? Deepfake é quando eu trago novos indícios, né, manipulados, mentirosos, para fortalecer algo que nasceu como uma notícia falsa. Então, eu crio vídeos, eu crio imagens, eu crio mais informações para fortalecer aquilo que é uma mentira. Perfeito. Aline, existe alguma coisa que explique os motivos de por que as pessoas produzem fake news, né? É só uma perversidade, é estratégia? Por que as pessoas produzem? Tem alguns motivos, né? Algumas coisas que levam a esse grupo de pessoas. Só colocar a pergunta do Lúcio na tela aí, que é mais ou menos isso que o Marcelo perguntou, tá? Tá. Que levam a isso. Então, por exemplo, publicidade digital, quando eu quero um tráfego para o meu site, e aí eu acabo gerando uma notícia, um link que vai levar a esse meu site, então eu acabo ganhando com publicidade digital.
usar boatos para reforçar mesmo a ideia o meu pensamento, e aí disseminando ódio, disseminando dúvidas nas pessoas, prejudicar pessoas, sejam celebridades ou pessoas comuns mesmo. Teve, inclusive, por exemplo, o caso da Fabiane, que foi aquela dona de casa que morreu no Guarujá, espancada na rua, porque as pessoas pensaram que era uma outra mulher que estava sendo procurada como sequestradora de crianças. Então, não vejo outro motivo senão maldade mesmo. Maldade e por motivos, assim, pessoais talvez publicidade própria, atenção própria, a pessoa acha que pode, sei lá, ser mais do que alguém, né, e acha que pode manipular as pessoas, enfim. Não tem muito um motivo específico, né, tem forças que levam a isso. Só complementando a resposta da Aline, isso se tornou uma indústria, né? Então, a gente também não pode esquecer que isso faz parte da estratégia de muitas pessoas, muitas figuras públicas, muitas marcas, para conseguir ganhar vantagem competitiva, de fato, sabe? E vem dessa mente maldosa, claro, sempre, né? Acho que se a gente for pensar na essência ali da pessoa, do ser humano, vem dessa maldade. Mas tornou-se uma estratégia, e que é uma estratégia que tem dado certo. Infelizmente, tem dado certo. Né? Porque a gente tem acompanhado os resultados disso. Só complementando também, né, tem essa questão da internet ter dado voz a quem não tinha voz, né? Então, hoje, muita gente, tipo, vou dar minha opinião, vou falar o que eu quiser aqui, e aí vai vir as opiniões contrárias, eu tô vendo que isso não é verdade, mas eu vou falar que é isso que eu quero, e aí dá voz, né? Tipo, então, hoje todo mundo fala o que quer na internet, e aí vai ter gente que acredita e gente que não acredita. E olha só que ponto interessante, Gilberto. Os principais canais utilizados para disseminar fake news são as redes sociais, né? Porque é isso, deu voz para todo mundo, o que é ótimo. A gente precisava mesmo ter um espaço de fala, um lugar que a gente pudesse falar. Só que deu voz para absolutamente todo mundo. E todo mundo vai lá falar o que quer. Tem planos, a maioria das operadoras oferecem planos de uso sem gasto do seu pacote de dados. E aí isso faz com que, para as redes sociais, né, especialmente o WhatsApp, que é um dos principais canais que disseminam as notícias falsas, enfim, e isso faz com que a pessoa não queira gastar o pacote de dados para saber se aquilo que ela recebeu do parente, do amigo, de qualquer grupo que ela esteja, é verdade. Então, ela vai passar aquilo, porque ela não vai gastar o pacote de dados ali, ela não gasta nada. Então, não vai fazer diferença, e ela vai deixar o resto da internet para ela ver o que ela quiser ali no pacotinho de dados do celular, entendeu? Então, isso facilita muito a propagação de fake news. Porque eu não vou receber um link e vou lá no Google pesquisar, do tipo, é verdade, vou nas agências que verificam as notícias. Eu vou simplesmente passar para frente, porque aquilo chegou para mim de graça e eu vou passar de graça, sabe? Depois eu vejo se vai passar no Jornal Nacional ou não. Mas e aí, complementando isso, tem a informação, o Instituto de Pesquisa de Massachusetts, de tecnologia, eles fizeram uma pesquisa e viram que a notícia falsa, ela tem 70% mais chances de ser repassada do que uma notícia verdadeira. Então, por conta de toda essa estrutura, porque virou toda uma estrutura de disseminação de notícias. É que geralmente é um absurdo, né? Tipo, a notícia falsa, ela vem com um exagero. E aí, quando vem com exagero, o pessoal, nossa, você viu isso? Já está compartilhando, já está mandando, nem sabe se é verdade, assim, não é. Só sabe que mandou. Tem gente aí mexeu no seu medo, né? Tem gente até Pode falar, desculpa. Tem gente até que manda e fala assim, olha, eu não verifiquei, é bom verificar. Mas você já mandou, então você já aconteceu e para. E para vocês terem ideia, o próprio WhatsApp divulgou no começo desse ano que eles já são utilizados por 2 bilhões de pessoas. É muita gente utilizando. Então, você imagina, se aqui no Brasil existem esses pacotes gratuitos, né, para você utilizar essa rede. No mundo inteiro é assim, o primeiro país, o Brasil é o segundo país com o maior número de usuários do WhatsApp.
e a gente perde para a Índia. Mas se você for calcular por números absolutos de pessoas, a gente acaba sendo o primeiro país que mais utiliza. E aí, se você tem esse pacote gratuito de dados, você vai receber uma notícia que vai mexer com o seu medo e você quer alertar as pessoas, você vai passar aquilo sem nem olhar, sabe? Do tipo, meu Deus, aqui vai virar, sei lá, o Jurassic Park. Vou passar para frente porque eu não quero que ninguém seja atacado por dinossauros. E aí você passa e você nem verificou a fonte. Eu quero colocar aí o Marcelo e o Padre na conversa. Vou colocar um negócio aqui. Eu estou tentando. Não, é porque essa questão da comunicação, por exemplo, principalmente desse negócio da fake news, abriu muita margem para intolerância, tipo, a minha opinião. Essa é a minha opinião, e se você mandar a sua, eu não vou aceitar, engole a minha aqui, toma, né? Essa questão da intolerância, eu ia perguntar para vocês isso, né? Em relação à opinião. O que vocês acham, assim, porque o conflito, né? Esse conflito que gera entre opiniões, principalmente agora com essa questão da fake news, tipo, a pessoa nem sabe se é verdade, mas se a opinião dela é igual àquela fake news que ela recebeu, ela vai defender aquilo, né? E se outra pessoa vir com opinião contrária, isso vai virar conflito, e a gente sabe que já teve famílias que, né, meu time é diferente do meu, seu time é diferente do meu. Como que, né, a gente pode, né, sei lá, psicologia, tratar desses conflitos, né, de opinião? Gilberto, eu só digo o seguinte, não há nada de novo no front, só deu visibilidade a como a mente humana funciona, né? Quer dizer, a gente acredita naquilo que a gente quer acreditar, nossa memória é seletiva, né? Existe uma tendência de falar dos outros para não falar de mim, né? Então, eu acho que o que vocês estão trazendo nada mais é do que, com a rede social, isso ficou mais visível, né? Mas é assim que o ser humano funciona, né? Se você pegar, né, em 1950 e pouco, teve o filme do Orson Welles, né, que noticiava o fim do mundo, né? Invasão dos extraterrestres, né? Invasão dos extraterrestres. Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos. A guerra, o fim do mundo. Teve uma versão no cinema pelo Tom Cruise, e aí ficou mais famoso. Ou seja, nos anos 50, um cineasta conseguiu fazer isso e veja o que ele provocou numa sociedade, sabendo que era ficção, né? Quer dizer, eu estudei essa história na faculdade. Parece que o cara fez uma narração do livro dele no rádio, e as pessoas que estavam ouvindo o rádio achou que aquilo era verdade. Aí rolou uma pandemia. Né? Tipo, todo mundo, vamos sair correndo que estão chegando os marcianos. Né? Tipo, Agora, tem uma coisa, né? Já estão chegando as perguntas, mas que a Marina citou. Você não respondeu, tá certo? Então, é importante essa pergunta que o Gilberto fez. E quando vocês falam de teorias, eu estou lembrando da clínica, né? Por exemplo, na clínica. O paciente chega, todos nós, eu também sou paciente, e quando eu estou fazendo minha análise, eu também sou paciente, né? Então, todos nós construímos as nossas teorias. E nós tentamos provar por A mais B de que as nossas teorias, elas são verdadeiras. Claro, uma pessoa mais saudável, ela vai constatar, ela vai ver através do outro, aí a análise, ou um amigo, ou a comunidade na qual ela participa, ela vai começar a constatar de que aquela teoria que ela fez pode ser frágil, ou seja, pode não ter argumentos suficientemente para poder sustentar essa teoria, né? Então, por exemplo, puxa, os astronautas estão lá na ISS, ou seja, na Estação Espacial, né? O homem foi à Lua, tirou foto, a Terra é redonda. O cara quer acreditar que a Terra é plana e a todo custo quer provar isso, mas sempre que tem indícios científicos. Então, ou seja, é uma pessoa que ela não é muito saudável mentalmente. É uma pessoa que, por exemplo, eu não andaria sozinho com ela na rua, porque vai que ela resolve achar que eu sou marciano e ela vai me matar no meio da rua, né, por exemplo. Agora, uma pessoa que é mais saudável, ou seja, ela tem um pouco mais de sanidade mental, um pouco mais, porque nem todo mundo tem, e é assim mesmo. Ela vai começar a comprovar as teorias dela com as teorias da realidade, ou seja, comprovar aquilo que ela pensa, aquilo que está no mundo interno dela, aquilo que está na cabeça dela,
na mente dela com a realidade. E ela vai, aos poucos, se desfazendo daquilo que ela vai percebendo que não é verdade, que não é muito bom. Então, ou seja, isso é uma pessoa um pouco mais saudável. Cada vez mais, hoje, com a bipolarização, ou seja, cada um vai para um canto, né? A gente está vivendo o que os filósofos chamavam de maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? É assim, fulano é bom ou fulano é mau. Não existe meio termo, né? Então, as pessoas não conseguem integrar, sabendo que todo mundo é bonzinho e mauzinho. Não. Ou tem um anjinho ou tem um demônio. Se você não é um anjinho, óbvio que você vai ser o demônio. Então, ou seja, isso a gente chama de esquizofrenia. Então, a esquizofrenia, ela é quando a mente, ela se parte ao meio, aonde se tem na mente 2 ou 3 ou 4 ou 5 personalidades dentro dela. Então, nós vivemos hoje dentro de uma sociedade no qual as pessoas, elas se dividem entre bonzinhos e mauzinhos, sendo que o bonzinho não é tão bonzinho, o mauzinho não é tão mauzinho. Ou seja, todo mundo é bom e todo mundo é mau, mas, porém, se você não é vermelho, você é verde e amarelo. Se você não é verde e amarelo, você é vermelho. Se você põe vermelho, você é comunista. Se você não põe o vermelho, você é de direita. Então, as pessoas não conseguem estar centradas. Então, Gilberto, respondendo a tua pergunta, a questão é, cara, eu acho que a sociedade precisava deitar no divã. Simplesmente isso. Eu acho que todos nós precisamos... Quer uma solução para integrar, né, para poder parar com essa bipolarização, com essa falsidade, com essa maldade, crueldade, né, ou seja, manipular o outro. Vai para o divã, porque no divã você vai ver a si mesmo, e você vai ver que a grande parte dessas coisas tudo são projeção da sua mente. Né? Quando o cara afirma que, um exemplo, um cara que é militar afirma que não houve a ditadura militar, é óbvio que ele está projetando o lado dele. Agora, pergunta para a família do Herzog, né? Depois talvez os meninos podem responder, pergunta para a família do Herzog se não houve ditadura. Pergunta para o Caetano, para o Gil, que tiveram que ser exilados, se não houve ditadura. Pergunta para mim. Pergunta para o Marcelo. Não pergunta para mim, porque eu era criança. Eu nasci em 78, então, ou seja, a ditadura já estava terminando, né? Então, ou seja, pergunta para quem viveu o lado de lá da ditadura se houve ditadura. Você vai perguntar para o militar vai dizer, não foi ditadura. Mas eu convivi uma época com um amigo que era filho de militar, e ele foi criado na vila militar. Né? Ele tinha visão da vila militar, então, para ele, de fato, não houve ditadura. Né? Tudo isso que noticiam... É por isso que eu digo, a questão é projeção. A psicanálise, ela utiliza um termo chamado projeção. Então, quando você... aí o que o Marcelo falou, né? Quando o outro fala do outro, ele não está falando do outro, está falando de si mesmo. Sim. Então, quando eu faço uma notícia falsa, então eu não estou falando do outro, estou falando de mim mesmo. Então, eu costumo dizer que quando uma pessoa chega para mim e diz assim, padre, fulano está falando do senhor, assim, assim, assim. Eu costumo imaginar que aquela pessoa quer falar alguma coisa de mim, mas usou o outro para falar. Então, ou seja, por mais que o outro fale, por que essa pessoa vai trazer essa notícia para mim? Então, ela tinha interesse. Passa por ela. Com a intenção. Com a intenção. Então, ou seja, para mim, fake news, deepfake, pós-verdade, manipulação ideológica de informação, nada mais é do que uma projeção de uma mente doente. A pessoa está projetando a sua mente doentia. E eu vou dizer uma coisa, que, infelizmente, uma pessoa neste nível de patologia, ela jamais tem cura, porque ela jamais acha que ela está errada. Ela está sempre certa. Sim. A dificuldade de enxergar a realidade, de conviver com a frustração, né, de ver que tem outros lados, né, gera esse comportamento. Eu não sei se eu respondi a pergunta que o Giba fez, não sei se era... Sim. Posso só emendar numa pergunta do Giba, então? Padre, pensando na clínica, essas notícias falsas, essa manipulação toda é possível por conta do nosso medo e por sempre buscar um salvador da pátria, sempre buscar alguém que vai resolver todos os nossos problemas? Nós uma coisa que é o ideal do meu eu, por exemplo. A gente nasce, a gente cresce, por exemplo, com uma coisa chamada narcisismo, não é? Então, o que é o narcisismo? É a imagem que eu tenho de mim mesmo. E essa imagem que eu tenho de mim mesmo é uma imagem sempre muito alta.
sempre muito perfeita, né? De que eu não erro, de que eu não posso errar, de que eu tenho que ser o melhor, de que eu tenho que ser o melhor jornalista, eu tenho que ser o melhor padre, eu tenho que ser o melhor pai, a melhor mãe. Isso vai crescendo com a gente, né? O melhor. Quando isso a gente começa a perceber a realidade e ver que não existe o melhor, que eu não sou tão bom, então eu começo a projetar essa minha frustração na realidade, para fora. Então aí o que eu começo a dizer o quê? É que nem aquele menino, por exemplo, que coloca apelido em todo mundo, sabe? Por que ele coloca apelido em todo mundo? Porque ele não quer ser apelidado, não é? Ele não quer ser o centro ele não quer que os defeitos dele, ou seja, as frustrações dele sejam o centro. Então ele coloca o outro como centro. Enquanto o outro tiver como centro, ele escapa daquilo. Então é um grande medo da frustração, de ver aquilo que você é. Nós somos miseráveis, nós somos fracassados. Todo ser humano é um fracasso, entre aspas. Evolucionário, nós somos um fracasso. Um vírus que a gente nem enxerga mata a gente. Não é? Então, ou seja, nós precisamos acreditar que nós somos o máximo para a gente poder se desenvolver. Mas nós somos... O ser humano é o único mamífero que nasce antes do tempo. Todos os mamíferos já nascem andando, mamando, andando para lá e para cá. Nós não precisamos de mais pelo menos um ano para a gente poder começar a caminhar. Mas até uns 5, 6 anos, o cérebro ele não vai saber como obter comida, não vai saber como se proteger do frio, não vai saber... Agora, imagina a gente ter contato com essa realidade. Para nós é muito duro. Então, ou seja, o meu filho vai ser sempre o perfeito, eu vou ser sempre o bom. Então, ou seja, há uma projeção, ou seja, você é que não presta. Você é que não vale nada. Você que é o fofoqueiro. Você que é a Maria da janela, você que é não sei o quê, você que faz aquilo. Então, ou seja, a esquerda que não presta, a direita que não presta, não é? Então, ou seja, quando a gente projeta isso, sempre quando a pessoa vem falar uma coisa de mim, eu sempre fico imaginando assim, por que ela está falando isso dela? Não é? Ou seja, não é de mim que ela está falando, porque ela não me conhece. Nem eu me conheço direito, quanto mais outra pessoa vem dizer que me conhece. Então, ou seja, quando a pessoa diz alguma coisa de mim, ela está falando dela. Então, quando um político, quando um cara, quando um filho de alguém publica lá nas redes sociais, publica lá nas redes sociais, né, alguma coisa, ele está falando dele, do clã dele, da família dele. Ele está falando que, tanto que quando se volta para ele fica extremamente perseguido. Ele começa a bater na mesa e dizer assim, quem manda aqui sou eu. Que história é essa, né? Então, não sei se eu respondi o que você perguntou, mas é isso, é uma projeção da nossa miserabilidade. Sempre é uma projeção. Meninas, eu não sei se fugiu aí da pauta que vocês tinham, do cronograma que vocês tinham aí, a gente já tem algumas perguntas, vocês querem responder as perguntas primeiro? Ou, de repente, a gente passa para o próximo tema? Tem uma coisa, depois que a Marina falou, e que acho que ficou passando, mas assim, checar a notícia, né? Como é que nós fazemos isso? É papel nosso? E como é que a gente pode checar uma notícia? Aline, quer responder? Porque a gente está falando tanto aqui, e aí a gente vai engatar nas conversas. Tá. Eu acho que antes de falar como checar, é bom saber como acontece, né? Como é estruturado, para aí sim ter caminhos para. Então, meu pai até tinha perguntado aqui se uma pessoa dissemina fake news, ela pode ser descoberta. É muito difícil isso acontecer, porque, como a Marina disse, já é uma estrutura, já é uma indústria, né, por trás disso tudo. Então, para uma notícia, para uma fake news acontecer, normalmente existe uma parte da internet que é oculta, chamada de Deep Web, que é essa internet profunda. E que, por exemplo, o Google não vai conseguir encontrar, geralmente a gente, o usuário, não conhece, não tem acesso a essa Deep Web. E aí se criam páginas da internet, e aí os desenvolvedores criam um robô que vai gerando links falsos,
links com uma informação falsa. E quanto mais essa informação, quanto mais esse assunto é disseminado, é falado nas redes sociais, é compartilhado, mais esse robô produz links. E ele chega a produzir a cada 2 segundos links falsos. Então, é praticamente impossível descobrir, de fato, de onde vem a notícia e quem, de fato, produz. E aí, para combater, de fato, é checagem em grandes mídias, a chamada, né, grande mídia, que é a tradicional, que são os grandes veículos de informação que nós temos. Nós temos agências de checagem no Brasil, sempre pesquisar se aquela informação está em outros lugares, vários outros lugares falando, não somente aquilo. Se por exemplo, eu tenho muito... meu pai, inclusive, ele tem muito acontece isso com ele, ele trabalha no SESC, muita gente já sabe disso. E aí o SESC tem os seus próprios métodos de fazer as coisas, né? Tanto de processo seletivo, quanto de, sei lá, atividades, coisas. E aí chegam para as pessoas ao nosso redor links do SESC. Se inscreva aqui para você ganhar tal coisa, para você participar de tal coisa. E aí as pessoas, algumas já têm feito isso, consultado meu pai para saber se é verdade, porque é a fonte mais próxima perto do SESC. Então, o ideal é sempre fazer esse caminho. Eu sei que estão falando da Caixa Econômica. Bom, então eu tenho que ir pelo menos no site da Caixa Econômica, ligar em algum telefone da Caixa Econômica, para saber se aquilo é verdade ou não, né? Não simplesmente só passar vaga de emprego, o que vai chegando nos grupos de WhatsApp sobre vaga de emprego e não é aquilo, links que você acessa e acaba clonando suas informações. Então, pesquisa muito. Golpe, né? Golpe financeiro, golpe, né? Baixo renda, tudo isso, os aplicativos. Quanta gente não caiu nessa questão do auxílio emergencial? E aí, pessoas foram criando aplicativos que tem o íconezinho lá super parecido com o da própria Caixa. Então, tudo isso é muito tênue, é muito difícil de pegar. Por isso que procurar pesquisar quanto mais melhor. Se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, Marina, Gilberto. Só essa, por exemplo, você falou e eu lembrei, né? Por exemplo, fake news, aí tem essa questão dos golpes também, né? Que as pessoas aproveitam, né? De informações para poder extorquir as pessoas, né? E hoje, por exemplo, minha mãe veio aqui em casa hoje, eu me lembro de uma vez que ligaram para ela, falando, estou com seu filho. Quem não já recebeu uma ligação assim, isso já aconteceu? Isso é uma fake news, né? Estou com seu filho, eu quero o seu dinheiro agora, qualquer coisa do tipo, né? Então, se ela não tivesse me ligado para checar se realmente eles estavam comigo, né, poderia ter liberado o dinheiro, falou, tá aqui o dinheiro, solta meu filho e tal, e nem estava comigo mesmo, né? Eu estava trabalhando. Ela me ligou e falou, estão com você? Não, eu estou no trabalho. Né? E aí tem... Pode terminar, desculpa, Gilberto. Sim, assim, quando a fake news, ela acaba prejudicando a pessoa até financeiramente, né, psicologicamente, né, não é só aquele negócio de espalhar uma notícia, vou espalhar essa notícia, não vai fazer mal a ninguém, mas tem essa questão, que pode ser considerada até uma fake news também, né, do golpe, né, e está prejudicando a pessoa financeiramente. Eu acho que a gente pode complementar aí com 2 pontos. O primeiro segura a emoção. Pode ser a notícia que você mais queria ler na sua vida, mas segura a emoção. Vai olhar se saiu em outros lugares. A mídia tradicional, ela toma mais cuidado com a checagem da notícia. Pode ter a manipulação da informação de ter um recorte específico para o viés ideológico dela, né? Vamos colocar assim. Então, ver se as mídias tradicionais estão dizendo. Se tem uma fonte do tipo, a Caixa Econômica Federal liberou para você, vai consultar a Caixa Econômica Federal. O SESC, consulta o SESC. Vai sempre nos canais oficiais de quem é citado ou pode ter sido citado naquela notícia. O segundo ponto, que também é bem importante da gente falar sobre a checagem das informações e tudo mais, para pensar se aquilo é coerente com o que está acontecendo no momento, né? E aí, como a gente faz isso? Tendo acesso à informação.
tendo acesso à informação. Ninguém falou daquilo, mas o tiozão do Zap mandou no grupo da família, e assim, a gente estava até comentando um pouquinho antes, que a gente tem como ir acabando com essa disseminação próxima da gente, né? No começo eu recebia muita mensagem nos grupos de família, inclusive do meu próprio pai também, com notícia falsa. Eu falava, você checou? Isso é falso. E comecei a mandar um monte de link mostrando que aquela notícia era falsa. E isso acontece em qualquer grupo. Então, a gente também tem esse papel, né? Quando a gente tem mais acesso a essas agências de checagem, ou quando a gente tem mais paciência também, né? Porque às vezes você não segura a emoção e vai. Mas quando a gente tem mais paciência de olhar aquilo e de comprovar que aquilo é falso, é o nosso papel também como sociedade, sabe? Para tentar diminuir ou dar menos importância para essa indústria que está cada vez maior, que, assim, é muito difícil deles descobrirem exatamente o foco, de onde sai, mas eles conseguem já descobrir. O problema é que também é uma questão recente no ponto de vista de legislação, e não tem nada que tenha já resolvido o que se fazer a partir dali. Então, tem delegacias que cuidam de crimes de internet, e aí você precisa sempre provar que você foi a vítima daquilo. Tem uma pergunta aqui sobre leis, eu queria já, então, aproveitando, já que você colocou Legal. aí, eu vou colocar a pergunta na tela aqui do Denilson aí, ó. E as leis, existe alguma legislação? Não tem uma legislação Combate aqui. firme ainda, porque isso é muito recente. A delegacia de crimes de internet surgiu porque muitas celebridades tinham suas vidas expostas, né? Inclusive tem uma lei chamada Carolina Dickman, porque ela teve umas fotos íntimas vazadas, assim. Então, ainda é muito recente, não tem uma sanção definida. Tem uma grande discussão do que seria essa regulamentação de notícias para também não se tornar uma censura. Então, tem muita questão da liberdade de expressão, e aí tem muito uma discussão ética que fake news é liberdade de expressão? Você está inventando uma notícia de alguém, isso é liberdade de expressão? O que é liberdade de expressão? Então, a gente está tendo que voltar muitos passos para começar a entender em que ponto da sociedade a gente está, onde a gente se perdeu, para tentar voltar num caminho mais lógico e mais respeitoso. Quer falar, Marcelo? Completando isso, que a legislação, nós estamos esbarrando numa questão internacional, né? O Facebook não é brasileiro e não está sujeito às leis brasileiras. E daí o Supremo queria dar ordens para o Facebook, né? Como é que a lei daqui consegue regular o funcionamento de uma empresa que está lá, né? Então, a legislação está esbarrando nisso. É uma realidade que a gente não tem referência para lidar, né? Não tem, e a gente também está muito preso aos tomadores de decisão do país, né? Existe uma CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito, para investigar as fake news, só que são os próprios políticos, muitas vezes envolvidos em todos esses casos, que estão lá liderando. Então, os especialistas acabam tendo um espaço muito reduzido nessa discussão. É um tema muito novo e que precisa ser muito discutido, amplamente discutido com todas as frentes, para que também a gente não perca o direito à fala. Mas o direito à fala é diferente, né? A liberdade de expressão é diferente da notícia falsa. Tem isso daqui que agora está na mídia, discussão, porque assim, todo mundo que tem um aparelho celular, a companhia, a empresa de telecomunicação, tem mapeado aonde você foi, aonde você voltou, ele te localiza, né? Tanto é que qualquer pessoa que me mande a mensagem acha o meu telefone aonde eu estiver, né? E que estão começando a usar isso, que é o que está notícia nas últimas 2 semanas, né? De usar este mapa para averiguação de crimes, inclusive, né? Quer dizer, você disse que não foi, mas o seu celular foi. A gente está nessa questão de leis, mas hoje, para se fazer isso, precisa de um processo de autorização da justiça. Quer dizer, não é uma coisa que a polícia pode acessar para localizar um crime. Então, é muito tênue isso, né? Porque você começa a entrar para a questão da privacidade, né? Do seu direito à privacidade, né? Então, até que ponto isso de fato pode acontecer? Até que ponto isso vai contribuir, né? E como garantir que as pessoas
que têm o poder disso, né, não vão usar para outras coisas, não vão deturpar a situação. O Célio faz uma pergunta, ele pergunta assim, vocês concordam que para prejudicar um adversário, o mundo político é hoje um dos mais que espalham a fake news? Sim. Absolutamente. Acho que a gente consegue trazer muitos exemplos disso e já há alguns anos, né? Que agora está cada vez mais descarado. Acho que as eleições de 2018 deixaram muito claro isso, e de todos os lados, né? Porque aí o que antes era uma manipulação de informação ficou clara ali nessa eleição de 2018 que não, era uma notícia de fato inventada, aquilo não aconteceu de jeito nenhum. Uhum. Eu ia dizer que isso aí já desde quando existe propaganda política, né? Oi, Gilberto, fala mais alto. Oi, vocês estão vendo? Agora sim. Eu ia dizer que isso já acontece, a fake news, de repente teve origem lá quando começaram as propagandas políticas, né? Não, a fake news, agora eu vou entrar aqui no que Quando começou a propaganda política, já começaram as fake news, né? Porque era um falando mal do outro e nem sabia, né? Tipo, hoje, o seu Clóvis faz uma colocação aqui, dizendo, padre, voltando à filosofia grega, não é bom lembrar do sofismo, onde o são induz ao doente a agir certo ou errado? É que, na verdade, na filosofia existe uma escola filosófica chamada sofistas. O que eram os sofistas? Os sofistas é da onde dá origem aos políticos, aos discursos políticos. O sofista, ele é assim, é o cara que vai querer te convencer da verdade, independentemente se ele está certo ou não, se essa é uma verdade constatada ou não, que seria a pós-verdade. Eu acho que é o conceito de pós-verdade que a Marina trouxe, né? Então, independe, eu vou tentar te convencer de que eu estou certo com a minha argumentação, porque na época da filosofia grega, eles utilizavam as praças, eles utilizavam os lugares públicos, os anfiteatros, para fazer as grandes discussões filosóficas, políticas, né? Porque o filósofo, na época da Grécia Antiga, ele era o político. Ele era o político atual, ele era o médico, ele era o matemático, ele era o psicólogo. Então, a filosofia, ela acumulava todo o conjunto de ciência que depois, no século XX, ou seja, no século XIX, não, século XVIII, com Descartes, lá, no Iluminismo, vai se romper, ou seja, o filósofo sabia tudo. Ele era o detentor de todo o conhecimento. Ele era político, ele era médico, ele era matemático, ele era físico, ele era psicólogo, ele era tudo. Então, depois essas ciências vão sair da filosofia e vai virar matemática, ele vai virar astronomia, vai virar física, vai virar psicologia, enfim. Mas naquele período era uma coisa só. Então, o filósofo, ou seja, existiam os discípulos e o seu mestre. Então, ou seja, existiam os discípulos de Sócrates, os discípulos de Platão, os discípulos de Aristóteles, os discípulos. Então, eles eram formados pela mente daquele mestre. Então, com o passar do tempo, a verdade pouco importava. Importava se aquela escola se sobressaria sobre a outra escola. Ou seja, se aquele partido político, está dizendo para hoje, se sobressaía sobre aquele outro partido político, se ganhava a eleição ou não, independente se estava falando a verdade, se ia cumprir as metas políticas ditas lá na campanha, se ele estava com bala na agulha para poder gastar ou não. Então, independe disso. Então, isso é a escola sofista, que dá origem à política atual. Ou seja, a política atual, o cara pouco importa se ele está falando a verdade ou não, se ele vai fazer aquilo ou não. Então, se o satélite fotografou, não, eu estou dizendo que não queimou. Não tem queimado na Amazônia. Tem lá uma fumacinha que veio, não sei de onde, veio de Marte. Do cacique. É do castigo do cacique, exatamente. Né? Exatamente. Não é queimado. Então, assim... E padre? Pode continuar. Então, ou seja, o sofismo, né? Então, ou seja, é isso. A ideia é que não importa a verdade. Né? Então, você tem na Grécia Antiga, antes de Cristo. Aí você vem trazendo para cá, o próprio Cristo sofreu com a fake news. Ele foi acusado de uma coisa que ele, politicamente, ou seja, o que fizeram com Jesus? Fizeram com Jesus, disseminaram uma ideia política sobre ele que não era verdade. E ele foi morto por isso, por uma mentira estabelecida. Não é? Se você olhar, acusaram ele de ser blasfemo, acusaram ele de morrer na cruz, então ele era maldito, porque está escrito no livro do Levítico, de que maldito aquele que morre na cruz,
né? Então, ou seja, fizeram de tudo para poder acabar com a imagem dele, enquanto um homem justo e bom, para poder destruir a imagem dele e matá-lo para sempre. Tanto que quando o corpo dele sumiu no sepulcro, e disseram lá para o sumo sacerdote, então o sumo sacerdote falou assim, vamos espalhar a notícia de que os discípulos dele roubaram o corpo dele. Ou seja, não vamos acreditar que houve ressurreição, vamos espalhar a notícia. É fake news ou não é? Não é? Vamos espalhar a notícia falsa. Agora, tem uma pergunta da Fabiana, que já está lá atrás, que ela pergunta da questão de crianças, né? Como lidar com fake news com as crianças, orientar. E eu me lembro, há pouco tempo, que foi a Baleia Azul, né? Que induziu crianças a comportamentos terríveis, né? Como lidar com criança, né? Porque aí a gente fica pensando, o político a gente até entende o interesse, né? Mas o querer levar uma criança a fazer coisas erradas, né? Como é que a gente lida com as crianças e por que tem gente que se ocupa disso? Eu posso começar, no caso, né? As crianças, né? Pelo que eu vi, a Marina tem ali também, depois ela pode até falar também, né? Aí vamos partir do começo. Nosso bate-papo foi, né? Tipo, fake news, você vai procurar uma fonte segura para saber se aquela notícia é verdade ou não. Quem que é a fonte segura da criança? Né? Pai e a mãe, a princípio. Então, assim, a criança tem que, assim, os pais têm que estar ali, né? Tipo, a notícia, a informação, saber que tipo de conteúdo a criança está consumindo e dizer para a criança que se aquilo ali é bom ou não é, se é verdade ou se não é. Não tem, assim, eu, pelo menos hoje, não, né? Claro, a escola, as professoras, a gente acredita também que seja, né, uma fonte segura de informação, né? Os parentes, os tios, os avós, não. Mas a primeira coisa ali é os pais, né? Saber, né, o que o seu filho está consumindo, como ele está consumindo, e até criar o hábito nele de questionar a criança, saber questionar você. Pai, eu estou vendo isso aqui, é legal? Não, isso não é legal, não. Pode ver outra coisa. Pai, estou vendo isso aqui, é verdade? Não é verdade. Não acredita nisso. Então, assim, é a gente, né? Os pais é a fonte da verdade da criança nesse primeiro momento. E crianças tendo celular e são incluídas nos grupos das famílias e ficam essas trocas de mensagens esquecendo que tem criança no grupo da família, né? Isso aí, pode falar também, né, no assunto. Eu acho que é muito da nossa responsabilidade de educador, né? E aí isso acaba sendo papel não só dos pais, mas também de toda a aldeia da criação de uma criança. O que eu recomendo é sempre ter essa relação de confiança para a criança até mostrar o que ela tem acessado ou não. Eu acho muita exposição uma criança usar sozinha um celular, tá em rede social, postando foto, dividindo sua vida, sabe-se lá com quem, por mais que você controle. Então, é importante que você tenha um papel fundamental de continuar sendo esse pilar. E aí, também é o nosso papel de acompanhar toda essa aldeia que nos ajuda a educar uma criança, seja escola, sejam todas as outras redes de apoio que a gente tem nessa criação, que são fundamentais, né? Para também garantir que a criança consiga ter o seu espaço de questionar e achar que aquilo pode não ser estranho, sabe? As crianças repetem os nossos atos, as nossas falas. Então, desde sempre, tentar trazer para o centro da educação daquela criança uma educação que seja com o olhar para o outro, né? Com respeito ao outro, entendendo que ninguém é igual a ninguém e que existem limites, né? O meu direito acaba onde começa o seu, né? Vamos lá, junto, respeitar todo mundo. Então, acho que o papel de pai é muito difícil de você falar para uma criança que aquilo é verdade ou é mentira quando você não tem essa relação estabelecida de confiança, sabe? E eu acho que é no dia a dia mesmo, é um grande desafio. Educar sempre é um grande desafio, né? Meu filho vai fazer 3 anos, tem um outro chegando a qualquer momento,
mas é sempre um desafio. Vamos batizar. Adoro criança quando nasce para batizar. Boa! Você sabe, só fazendo um parênteses aqui, eu descobri a minha primeira gestação um dia depois da missa de São José. Eu morei a vida inteira no bairro do Belenzinho, paróquia de São José do Belém. E aí, no dia 19 de março de 2017, a gente foi à missa, eu, meu marido, minha mãe. Dia 20 de março, eu descobri que eu estava grávida. E eu me candidato a batizar. Fechado, tá fechado. Já marcamos aqui, tá no YouTube, tá gravado, hein? Tá gravado. Compromisso agora. Marina, hoje eu participei, né, do primeiro congresso nacional do ITA. O ITA é o Instituto Acolheira, onde eu e Marcelo... Primeiro simpósio. O primeiro simpósio, né? Nacional do ITA. E o tema é sobre formação dos sacerdotes, dos religiosos, né? E você está falando de crianças e nós estamos falando justamente a mesma coisa da formação dos padres, ou seja, né, dos seminaristas, daqueles jovens que querem ser padres, né? E que o cara chega no seminário, ou chega para ser padre, o cara não tem vocação. Aí, não sei se você assistiu Frozen, né, que o Olaf, lembra do Olaf, aquele boneco de neve? E aí ele quer ir para a praia, e ele quer ir para a lareira, né? Ele é boneco de neve, ele vai derreter. E ele sonha, alucina, que ele vai, não sei o quê. Aí, de repente, ele volta para o corpo, né? Ou seja, volta para a realidade. Aí ele olha assim, tá todo mundo olhando para ele assim, ó. Quem vai contar para ele, né? Ou seja, que ele vai derreter. Então, ou seja, quem é que vai contar para esse seminarista que ele não tem essa vocação? Quem vai contar para essa criança, por exemplo, que o que ela acredita não é verdade? Não é? Como dizer para esta criança que aquilo que ela recebeu na escola é mentira? Não é? Então, eu acho que é uma coisa muito difícil para o pai, é uma coisa muito difícil para o amigo, é uma coisa muito difícil para o padre, né? É uma coisa muito difícil para o psicólogo, e é uma coisa muito difícil, né? Principalmente para a gente tirar a ideia de uma pessoa que a criança é muito concreta. Então, ela acredita, por exemplo, eu me lembro do Mundo Fantástico de Bob, não sei se vocês se lembram desse desenho, que o Bob, além de se lembra, que era do tempo dela, o Bob, ele era uma criança que tinha uma cabeça maior do que a minha, enorme, e aí ele falava assim, Bob, cuidado com o pé da mesa. Ele imaginava o pé da mesa, um pé enorme que vinha pisar nele. A criança pensa assim, o mundo. Então, quando ela recebe uma fake news, e estou falando do adolescente, estou falando da formação, estou falando das pessoas que têm essas teorias muito concretas, que nem criança. A criança tem a teoria dela e pronto, acabou. Ela acredita que ela é o Superman, que ela vai voar da janela e pronto, acabou. Ela acredita naquilo. Como a gente pode, né? Eu acho que não é uma resposta, não é uma pergunta para vocês, mas é para nós, enquanto sociedade, enquanto pais, enquanto formadores, enquanto padres, como nós podemos chegar em alguém e dizer a verdade na caridade? Dizer a verdade sem arrancar a máscara, porque a máscara às vezes faz parte da pele da pessoa, e quando você arranca ela, dói, porque arranca a pele da pessoa. Como fazer isso, né? Mas essa é uma grande questão. Eu acho que juntando esses dois lados, né, eu tinha um chefe que dizia uma frase, né, frase feita, mas que ele repetia tanto, que é assim, teus gestos falam tão alto que me impedem de ouvir sua voz. Né? Eu acho que é um pouco isto, né? Se você vai verificar, se você não acredita e fala, preciso verificar, vou investigar isso, né? E faz isso, né? Porque parece que é quase proibido, né? Quem checa a notícia parece que está cometendo um pecado. Eu acho que quem tem filhos tem que demonstrar isso. Eu não sei se é verdade, vou checar. Vou investigar. É o mito da... Não sei se vocês já ouviram falar, o mito da caverna de Platão. Né? Acho que a população, a grande maioria, não ouviu falar. Platão foi um filósofo da antiguidade, né, discípulo de Sócrates, que ele escreveu várias coisas, inclusive um escrito dele chamado A República. E na República tem um conto chamado O Mito da Caverna, no qual tinham 3 homens acorrentados, de costas para a abertura da caverna, a luz que vinha de fora batia na parede, e eles só viam as sombras que vinham de fora ali na parede. Então, ou seja, eles cresceram vendo sombras. Né?
Um deles percebeu que eles não estavam amarrados, era uma corrente que estava solta. Eles cresceram achando que estavam amarrados. E aí ele percebeu que ele estava solto, ele saiu, olhou para trás e viu um mundo lá fora. Um mundo que não era só sombras, mas um mundo que era real. E ele foi lá fora, visitou, tal. Quando ele voltou para contar para aqueles que, olha, o que vocês estão vendo são sombras na parede, o mundo lá fora é mais bonito do que esse, o mundo lá fora é verdadeiro, esse daqui é apenas uma sombra, né? Ele simplesmente foi morto por aqueles, porque aqueles que estavam lá acharam que ele era louco, não é? Então, ou seja, às vezes falar a verdade, você pode ser morto. Aliás, tem um filósofo que escreveu o mito da caverna contemporânea, né? E ele coloca a questão das crianças. Não, as crianças criadas em shopping center, né? Quer dizer, hoje o mundo é seguro, bonito, arrumadinho, limpinho. Né? E você pode comprar, né? Sim, não tem Só complementando, eu acho que a gente precisa ter esse diálogo aberto mesmo com as crianças desde sempre, até de entender de onde veio aquilo que ela trouxe, né? Ela está replicando algo que ela ouviu de alguém ou que alguém falou para ela que era legal. Então, entender a origem para tratar aquilo do vamos descobrir juntos de onde isso surgiu, se isso é verdade, se não é. Porque é isso, as crianças são muito nosso reflexo. Então, eu vi até que tem uma pergunta ali para mim, perguntando se é uma proposta do núcleo de convívio antes de transformar em macro. Eu acho que sim, porque a educação começa em casa, né? Acho que a gente tem que trazer essa responsabilidade para a gente, para também conseguir ir mudando o nosso entorno. Quando a gente quer mudar alguma coisa muito grande, de uma hora para outra, geralmente os conflitos são maiores e a dificuldade é muito maior. Então, como a gente garante que os nossos consigam conversar, consigam ampliar esse diálogo, para ir também propondo que essa mudança de comportamento, essa mudança de diálogo, vá se estendendo de acordo com todos os nossos núcleos de convívio. Então, acho que é isso, assim, tornar um ambiente seguro para que a criança possa trazer aquilo que ela ouviu de algum lugar, que alguém contou, entender aquilo, e aí segurar o julgamento, porque às vezes é mais fácil de falar, não, isso aí é mentira, é besteira, mentiram para você, tá errado, e acaba a conversa ali, mas é ampliar essa escuta, ter de fato uma escuta ativa, amorosa, afetiva, para conseguir mostrar que existem outras questões no mundo, outros padrões, outras tantas culturas que a gente também precisa respeitar. O Denilson está lembrando uma coisa aqui, Denilson, né? E Notícias Populares, né? Lembram desse jornal, né? Que era um jornal colorido, acho que era o primeiro que tinha vermelho, né? E tinha... sangue. Não, e tinha... sanguinário, total. Era quase nua e tinha títulos, né? Que eles faziam títulos chamativos, né? Era impresso com a capa. Homem come cachorro, depois vai ver o homem comeu um cachorro quente. Come cachorro, o homem mata a mãe e vai ao cinema, né? E que, né? Não que isso não aconteça, né? Ou seja, é fake news, não é um fenômeno exclusivo, ou é um fenômeno exclusivo da internet? Não, é diferente, né? Um pouco diferente a questão do Notícias Populares, porque o Notícias Populares ele era um jornal com uma tendência sensacionalista, então ele criava o que hoje ainda é muito utilizado nas redes sociais, que é o tal do clickbait, que é, vou colocar lá uma chamada super absurda, porque as pessoas vão se interessar por aquilo, de tão absurda que ela é, vão clicar para ler. E aí, quando você acaba lendo, não é necessariamente aquilo que eles tinham colocado como chamada. É um pouco do que a Aline falou, do tipo, homem come cachorro. Aí você abre a notícia, tá lá falando da história do cachorro-quente. Aí você fala, putz, caí num clickbait. Então, isso é uma outra estratégia, assim. Eu lembro dos Notícias Populares, mas eu não lembro exatamente se eles traziam notícias falsas. Eu me lembro muito dessa questão de ter as manchetes, né? Na época eram as manchetes, que agora chamam chamadas, absurdas. E aí, quando você ia ler a notícia, não estava nada relacionado. Isso ainda acontece na internet porque é uma forma de chamar a atenção das pessoas.
tem alguns jornais que ainda fazem isso hoje, mas de uma maneira mais irônica. Então, estampam na capa lá chega até a ser meme o que eles estampam na capa, isso é bem disseminado nas redes sociais, para chamar a atenção para uma notícia absurda, e aí quando você vai ler, de fato aquela notícia é absurda, mas eles usaram uma outra estratégia para te chamar a atenção ali, naquele momento. Gente, nós estamos a 5 minutos do nosso tempo, né? E bate-papo com várias pessoas, um puxando a ideia do outro. Né? Mas antes da gente encerrar... jornalista ainda que gosta de falar, né? Aí conversa para mais de metro. Tempinho para cada um, assim, sua reflexão final, sua recomendação para quem está nos ouvindo. Né? Alguma coisa que vocês gostariam de ter falado que não falaram? Aline, vamos começar pela ordem alfabética. AGM. Eu acho que, assim, deu para a gente, pelo menos, instigar o tema para todo mundo sobre a questão das fake news, que é uma coisa difícil de combater, mas também não é impossível de a gente não cair no balaio, né, disso. Acho que é legal também dizer que, além de checagem, de a gente poder verificar isso em outras fontes, a gente pode também mandar aquela notícia, por exemplo, aquela informação que eu vi, eu posso mandar para uma agência verificar. Então, o Estadão, por exemplo, ele tem um site Estadão Verifica, que a gente pode, se a gente acha que aquilo é uma informação duvidosa, não sei se é verdade ou não, procurei em alguns lugares e, de repente, ainda fiquei em dúvida, eu posso mandar, qualquer pessoa pode mandar para o Estadão, que eles verificam, assim como outras agências que têm, por exemplo, Aos Fatos, tem uma outra aqui que a gente colocou, Agência Lupa também é de checagem, de verificação, tudo brasileiros, e tem também as americanas, tem aí outros sites, mas eu acho que é bom colocar isso também, que a gente pode ser um agente de transformação, né? Um agente de verificação, de mudança, e não é só quem é da comunicação que é responsável por isso, é a sociedade toda, é todo mundo. Aline, eu vou ser agora o jornalista, vou te entrevistar. Tem duas perguntas aqui que são similares. O teu pai, o Denilson, pergunta a mesma coisa. O que te motivou a ingressar na área de jornalismo e comunicação? Eita, não estava esperando por isso. Falei que ia ser jornalista agora. Falei. Pois é. Bom, eu acho que foi muito por exemplo e por estar perto de pessoas que trabalhavam na área. Então, eu fui gostando muito. Eu sempre gostei de escrever, isso desde pequena. Eu lembro que eu escrevia, inventava histórias. Eu criava histórias, escrevia no meu caderno lá e tal. Então, a escrita sempre foi uma paixão para mim e uma facilidade muito grande. E aí eu comecei a trabalhar numa organização que tinha uma jornalista lá. Eu já tinha feito alguns cursos que tinha parte de comunicação, que tinha, vamos fazer um jornalzinho aqui, vamos mostrar o que a gente faz. E isso tudo foi me conquistando, me cativando, até eu decidir. Aí eu comecei a pesquisar, na época, quando chegou a época de começar a procurar faculdade, né, depois do terceiro colegial, aí comecei a pesquisar assuntos relacionados, como que seria um jornalismo, como que seria publicidade e propaganda, relações públicas, tudo relacionado à comunicação, e aí vi que o jornalismo talvez fosse a minha área, e eu acho que tenho me dado bem, tenho gostado muito, e, claro, a gente vai se especializando em outras coisas, vai adquirindo outros conhecimentos, né, para contemplar, porque a área de comunicação é enorme, vasta, tem muito, muito caminho aí, mas eu acho que é isso, eu acho que foi muito vendo exemplo de outras pessoas, e o meu fato de facilidade de escrever, gostar de escrever, contribuiu também. Legal. Gilberto, você gostaria de falar mais alguma coisa, de ter algum assunto que você gostaria de ter tratado,
puxado e não deu. Padre, aqui assim, a gente tem assunto, né? Se pudesse, a gente ficava mais tempo aqui, né? Acho que é tão rico isso, e assim, a gente gosta tanto, né? Eu vejo, né? Tipo, você vê a gente falando sobre isso e puxa um assunto que puxa o outro, e a gente, quem é jornalista gosta muito mesmo, né? De instigar a conversa, de instigar o bate-papo, né? Mas, assim, a grosso modo, a gente falou de tudo. Se fosse para dar uma dica, vou ver se eu consigo compartilhar aqui uma tela rapidinho. Porque, querendo ou não, padre, deixa eu ver aqui, o monitor. Aqui, janela do guia do Chrome. Deixa eu ver se é isso. Não está aparecendo nada para vocês aí, não, né? Não. Deixa eu ver aqui. Continua não aparecendo? Apareceu. Que aí, assim, acho que hoje, assim, para o mais leigo possível, né, que a gente fala muito disso de leigo na igreja, né, padre? Então, hoje, para dar informação, assim, para o mais leigo possível, acho que a melhor ferramenta, né, e a mais prática é essa que está na tela, o Google. Né? Por mais que dentro do Google a gente vai ter as informações ruins, as informações boas, eu particularmente, costumo utilizar o Google dessa seguinte maneira. Ó, eu pego o Google e vou aqui no Google Notícias. Vocês estão vendo minha tela? Sim, estamos. Só estou tendo notícias, achei. Então, aí a gente tem o Google Notícias, por exemplo. Isso é como eu faço, tá? De repente, para vocês, pode não funcionar, mas para mim funciona bem, por exemplo. Então, aí você tem aqui, né? Uma série de notícias, manchetes e tal. Aí, por exemplo, a gente tem essa manchete aqui. Juiz proíbe TV Globo e tal. Se você ver cobertura completa aqui e dar um estender, você vai ver a mesma notícia por veículos diferentes. Então, tem lá o Globo, né, falando dessa notícia, aí tem a Folha de São Paulo falando dessa notícia, a Veja, e aí até, assim, de repente, nem só para combater a fake news, mas para você ter uma noção de como cada canal trabalha aquela notícia. Se ela é tendenciosa para um lado, se é tendenciosa para o outro. E aí, a partir até da manchete, você vai falar, eu vou ler, nossa, eu gostei mais da manchete aqui, parece mais sensato a manchete da Veja. Então, eu vou clicar na Veja e vou ler a matéria da Veja. Quero entrar mais a fundo no assunto. Vou clicar na mesma matéria, só que lá da Folha de São Paulo, e vou ler a matéria da Folha de São Paulo. E aí, você já, na verdade, você está criando, você está querendo formar a sua opinião sobre isso, né? Então, é importante você, para formar uma opinião sensata, ler a mesma notícia de vários veículos diferentes. E aí vocês veem aí que no próprio Google, aí do lado direito, tem ali, ó, checagem de fatos. Tá vendo? Aí tá lá, verificamos, é falso que a justiça concluiu que padre Robson foi considerado inocente na operação Vendilhões. É fake que teste manda prender respiração para pessoa se certificar que tem Covid-19, tá vendo? Então, o Google, ele traz ferramentas, e vocês vão ver que isso tá aí, né? Tipo, você pode selecionar ali os assuntos, ó, Brasil, mundo, negócios, ciência, tecnologia, aqui do lado esquerdo. Então, é uma boa ferramenta para você poder formar sua opinião também, né? E, assim, claro, na dúvida, não compartilha, né? Você tem a sua opinião, né? Na dúvida, fica com a sua opinião para você, né? Porque se você está lendo e você mesmo não crê naquilo, né, é melhor que você não compartilhe, é melhor que você deixe aquilo de lado e claro, né, você forma a sua opinião, você vai, de repente, discutir aqui na família, mas você não vai estar espalhando para outros grupos, para pessoas que não compartilham não tem o seu convívio social. Então, é complicado, assim, esse negócio da fake news. A gente não tem como combater, mas a gente tem como evitar, né? Então, na dúvida, não compartilhe, na dúvida, cheque outros meios de comunicação, né? Cheque, né? Se você viu essa notícia, de onde veio essa notícia? Veio da Folha. Será que é verdade? Vamos ver se lá no estado de São Paulo também tem essa notícia, vamos ver se na Veja tem essa notícia. Se você acha que a Folha é de esquerda e a outra é de direita, procure outros canais, mas canais que tenham credibilidade, que tenham história, né? O canal que foi criado antes de ontem já vai sair, né, falando qualquer coisa, e você, o cara tá falando a verdade, e esse cara, ele não é partidário, ele não puxa pro lado do saco para nem para um nem para o outro. Então, checagem, a gente que é jornalista,
tinha muito esse negócio, né, de fatos, né, a gente nunca fatos no argumento, né, mas existe a visão dos fatos, né, tipo, tá acontecendo uma briga ali, aí eu tô vendo a briga daqui, a outra pessoa tá vendo de lá, e ela pode estar vendo de um ângulo que eu não tô vendo, e o culpado daqui para mim é um, e o culpado de lá é outro. Cheque os fatos. Existem os fatos que são o mais importante. Eu acho que essa dica que você deu foi fantástica. Acho que eu, por exemplo, não sabia que tinha essa possibilidade de você entrar no Google Notícias e fazer essa pesquisa. Nossa, muito obrigado. Eu faço isso tipo, umas 3, 4 vezes por dia, se não o dia inteiro, padre. Assim, eu vejo as notícias ali, e aí a mesma notícia de vários canais diferentes, aí você já começa, tipo, esse aqui eu tô achando que ele está exagerando um pouco, né? Eu não queria demonstrar aquelas notícias, particularmente, porque eu queria mostrar que a gente está ali, né, sendo tendencioso. Então, e tem muita, tipo, para quem faz escola de jornalismo, sabe que os professores pegam muito no pé que, assim, a gente tem que ser imparcial, a gente tem que dar notícia e tentar ser né, o mais justo possível, assim, simplesmente relatando fatos, né? Não puxando o saco nem para um, nem para o outro, né? E mostrar para a pessoa, aconteceu isso, aí a opinião agora quem vai formar é você, aconteceu isso, quem que está certo, quem está errado, não sou eu que vou dizer, é você que vai ler a notícia e que vai julgar, né? E aí você segue a vida, vai lendo as notícias dessa forma e vai formando. O Clóvis, ele até faz uma pergunta aqui relacionada a isso, né? Que a linha, que é tênue, a linha entre quem noticia e de quem forma a opinião, né? E a questão é essa, assim, principalmente os jornalistas que estão na grande mídia, né? Que as pessoas veem muito, levam muito em consideração o que eles falam. Mas o fato é que não dá para você tomar só isso como verdade, porque muitas vezes ele está dizendo algo que nem ele totalmente considera e considera como verdade e acredita, né? E a Marina até me sinalizou aqui de dar o exemplo do Boechat, que ele lia alguns editoriais da Band e ele não concordava, e estava nítido na cara dele, que ele estava lendo e não concordava, né? E então é isso, não dá para a gente tomar o que o jornalista fala como total verdade, porque primeiro ele está representando uma emissora, representando um conjunto de diretores, de pessoas por trás que enfim, que tem essa linha já pré-definida. E, claro, existem as notícias, as informações que precisam ser dadas, e como o Giba falou, o jornalista sempre preza pela imparcialidade. Claro que é difícil, tem as nossas impressões pessoais, quando a gente escreve um texto, a gente sempre tem a nossa interpretação ali, mas a gente trabalha para ser imparcial. Então, para relatar os fatos, né? Não para dar, assim, tem jornalistas que dão opinião, tem, mas aí você e que próprio para claro isso, também isso, né? Mas assim, muito jornalismo, através da notícia, é fatos. Relate os fatos. Relate o que você viu. E aí, cada canal tem o seu jornalista, cada jornalista vê de uma forma diferente, mas ele está relatando aqueles fatos. Então, é importante, né, você acompanhar. Se você tem interesse naquele assunto que você viu, veja o mesmo assunto em outros canais, para ver como as pessoas vão falar aquilo também, né? Como outros jornalistas vão falar sobre a mesma coisa. E como outras pessoas também vão receber isso, porque cada um tem um contexto de vida, para cada um vai chamar atenção uma coisa específica, então é muito difícil a gente se colocar num papel de formador de opinião, mesmo muita gente achando isso, né? Que é a gente que forma a opinião das pessoas, e na verdade eu acho que nós todos aqui concordamos que não é esse o papel, de fato. E assim, só para finalizar rapidinho, padre, a gente, no decorrer do bate-papo, a gente falou sobre a ditadura, né, e não sei se o senhor permitir, eu fazer uma propaganda rapidinho. Claro. O meu trabalho de conclusão de curso, né, o famoso TCC, eu fiz sobre a imprensa paulista na época da ditadura. É um vídeo documentário. E ele está no YouTube. Depois, se o senhor me permitir, eu posso divulgar para quem tem interesse. Eu adoro isso. Quem tiver interesse... eu também quero o link. Eu também quero.
Eu entrevistei, Coloca né? aí no comentário, Giba. Deixa eu ver aqui, se eu colocar no bate-papo, eu não sei se o YouTube ele permite. Ô, Giba, e você já vai pensando na resposta da pergunta. A pergunta é assim, o que te motivou a ingressar na área de jornalismo e da comunicação? Você não respondeu ainda. Eu coloquei, eu coloquei o link aí, não sei se aparece para vocês, tá? Dá uma olhada aí, vê se o YouTube não bloqueia. Ele aparece, mas ele não aparece como link, ele aparece como texto normal, então tem que copiar e colocar lá na abinha da internet. Mas é um trabalho de conclusão de curso que eu fiz, né, quando encerrei a minha história acadêmica, vamos dizer assim, e para mim é como se fosse o livro que a gente fez da São José também, é um filho, eu me orgulho muito desse trabalho, né, fiz lá em 2007, né, e foi um trabalho de pesquisa muito bom, assim, muito legal, e a gente aprendeu muito com isso, e me motivou ainda mais depois da faculdade, né, a essa questão de ser jornalista, né, apesar de eu não estar exercendo hoje em uma empresa de jornalismo. Ô, Giba, tem 13.604 visualizações do teu vídeo. Você é famosinho, hein? Bombou, hein? Mas... Tava escondendo o jogo até agora, Giba. Poxa. Então, esse vídeo está no ar desde 2000. Não, eu fiz ele em 2007, mas ele não está no ar desde 2007. 2012. Então, 2012. Então, ele já está quase 10 anos aí, né, no canal, né? Então, se você comparar o período que ele está lá, né, e ao período, a quantidade de visualizações, de repente nem é tanto assim, mas, né, obrigado aí. Falsa modéstia, cara. Curte, que é isso? Eu já me inscrevi no canal do Gilberto, tem um canal aqui, ó. Não, mas ó, o único vídeo importante que tem é esse aí, Padre, o resto é tudo bobagem, assim. Tá vendo? Todo mundo já acessou, ó. Ai, meu Deus. Não, assistam só esse vídeo, por favor. Os outros é tudo... aí é Gilberto Bombardi, não jornalista. É o Gilberto Bombardi, cidadão comum. E aí, o que te motivou a ser jornalista da área de comunicação, Gilberto? Padre, eu sempre gostei muito de rádio. Eu cresci ouvindo rádio, né? E assim, notícias, né, por mais, né, que seja na época de moleque ali, né, tipo pré-adolescente, adolescente, né, mas assim, eu sempre gostei muito de música, então, né, colocava o rádio ali, ainda na época da toca-fita e tal, né, ligava o rádio, ficava ali do lado do rádio ouvindo e tal, e aí vinha aqueles locutores com informação, e aí tinha os intervalos, e aí eu sempre gostei dessa dinâmica do rádio, da comunicação. E aí comecei a gostar de ter mais informação através do rádio. E aí sempre fui, né, assim, apesar de tímido, né, quando me dão a palavra eu acabo falando muito, né, então eu sempre gostei muito de falar e de escrever também. Então eu sempre tive, né, vontade mesmo, assim, eu acho que a única coisa que eu sei fazer é falar e escrever, então eu vou fazer jornalismo. E, assim, acertei, né, de certa forma, porque realmente é uma paixão, né, fiz com muito amor mesmo, carinho, me formei também com muito orgulho, e trabalhei durante um período também com muita dedicação, né, só que aí é aquilo, né, a gente procura o que é melhor para a gente, né, no sustento, na parte financeira, então a comunicação acaba, tipo, por exemplo, eu comecei a trabalhar com comunicação comercial, né, porque devido às minhas aptidões em saber escrever. Então, comecei a escrever ali para sites de comércio eletrônico. Aí eu vi que eu já tinha um pouco mais de aptidão para uma parte mais de administrador, de analista, né, mas sempre voltado para comunicação, negociação e tal. E aí eu fui meio que saindo um pouco desse quesito jornalismo raiz, de, vou escrever hoje um texto para falar sobre isso, vou apresentar um programa para falar sobre aquilo, eu acabei fugindo um pouco. Mas foi o que eu falei no início, né? Hoje eu me sinto jornalista novamente graças a São José Operário, né? Pela abertura, né? De estar trabalhando em comunicação, né? São José, né? De ser comunicador, né? De estar passando aí, né? Hoje o que a gente está fazendo, né? De estar falando com as pessoas e tal. É muito legal. E eu não Você não só sabe escrever, nem só sabe falar. A estrutura de PASCOM, estou falando estrutura física de PASCOM,
foi idealizada por ele. Ele fez o curso na diocese sobre transmissão ao vivo das missas, e ele montou o projeto de conclusão do curso, e é o projeto que a gente tem hoje, que a gente faz as transmissões da missa. É dele, a ideia é dele. A ideia e a execução é dele. Claro que aí depois ele chamou a gente para poder participar, mas quem montou a estrutura foi ele. Então, ou seja, o cérebro por trás de toda a transmissão que a gente tem hoje de missa é dele. A ideia é sua. Ele também é o responsável por trazer sempre as novidades, as inovações, o que a gente pode incluir, um efeito aqui, um negócio ali, é sempre ele que traz. Exatamente. A mente criativa também ele está aí envolvido. Quando a gente queria, nesse período de pandemia, que a gente queria, por exemplo, partilhar as novenas na casa das pessoas, não ficar só com a gente, né, com o pessoal da Pascom, só comigo, né? A gente queria que as pessoas rezassem. Ele que pesquisou, por exemplo, este aplicativo, não sei se é aplicativo, essa plataforma que a gente está usando aí, né, StreamYard, ele que foi atrás, ele que descobriu. O William, ele indicou, né, padre? A gente estava procurando um método de fazer isso e, na verdade, a descoberta do programa em si, foi o William que indicou e aí a gente começou a trabalhar em cima dele, né? Mas você que se incomodou com a ideia que eu passei para você, você ficou incomodado e foi atrás, porque se você não tivesse ido atrás, a gente não saberia que o William sabia, a gente não testaria, a gente não faria o que a gente está fazendo. Então, por trás da Pascom, dessa transmissão toda que a gente tem um cérebro chamado Gilberto. Então, assim, claro que todo mundo executa, nós somos um time só, né? Mas tem que ter o cérebro, né? Tem as mãos, tem a boca, tem o olho e tal, mas sem o cérebro não vai para frente, né? Obrigado, Gilberto. Eu que agradeço. Você teria alguma coisa? Marina, foi um prazer imenso te conhecer. Para mim, ficarei conversando com você assim, sou seu amigo de infância. A gente cresceu junto, tá? Me chama no Zap, vamos conversar também. Mas já mandei uma mensagem para a Aline falando, gente, amei. Pois é. Teria alguma coisa que você gostaria de falar, que você não falou? Alguma coisa para complementar? Eu acho que a gente pega muito... E a pergunta se inclui a ela também, sobre o que motivou. E também responde isso. Claro. Vou começar por ela, então. Ó. O que me motivou, eu sempre fui muito curiosa e muito questionadora. Então, eu sou daquelas que terminava de assistir um desenho, um filme, eu ia pesquisar, e ainda mais se começasse baseado em fatos reais, eu ia pesquisar a história, ia querer entender tudo. E aí, com 15 anos, eu resolvi que eu queria me formar em rádio e TV, porque eu tive um trabalho da escola para fazer um estudo, um mapeamento sobre imigrantes, e o meu avô e minha avó vieram da Itália. E aí, ao invés de fazer um trabalho de escola, texto, eu resolvi fazer um documentário com eles. Então, com 15 anos, eu já sabia que eu queria fazer. Aí, fiz faculdade de rádio e TV, nunca mais parei de estudar, migrei um pouco minha área de atuação, né? Trabalhei em TV, fiz uns projetos de rádio, trabalhei em produtora, continuei estudando muito, hoje eu atuo já faz alguns anos, com comunicação institucional, e eu sempre falo muito para o meu time, a Aline já ouviu isso algumas vezes, né, a Aline, ela deve estar cansada já de ouvir, da nossa responsabilidade como comunicador, né, do cuidado que a gente tem que ter com a informação, do que a gente recebe, como a gente trata aquela informação de maneira clara, transparente, objetiva, para que a pessoa possa receber e fazer seu julgamento de valor, né? A gente defende uma marca, óbvio que aí é sempre o ponto de vista da marca que a gente defende, que é uma organização social, então para a gente é muito mais leve esse trabalho do que os jornalistas que estão lá no dia a dia, na linha de frente do jornalismo, dos veículos. Giba, eu só quero te falar uma coisa, é uma sacanagem chorar na frente de uma grávida, tá bom? Olha, se meu filho nascer agora, a culpa é sua, Giba. Mentira, eu tô de 40 semanas, se ele nascer é porque tá na época dele nascer mesmo. Boa hora. Obrigada. Então, acho que é muito isso, assim, a motivação de trabalhar com comunicação veio desde cedo e muito por conta da curiosidade. E eu era daquelas que mandava pergunta para programa de rádio, sabe? Do tipo, todo mundo chama Aparecida de Aparecida do Norte. Fui pesquisar
se tinha algum indício de por que era Aparecida do Norte. Não encontrei, mandei para o Você é Curioso, do saudoso já Zé Paulo de Andrade. Ele me respondeu ao vivo. Meu pai foi me acordar falando: você mandou uma mensagem para o José Paulo de Andrade? Ele está lendo na rádio agora, vai lá ouvir. E eu era pequena, assim, começo da adolescência, quando eu fiz isso. Então, acho que é muito disso, de perceber que a gente tem um papel transformador na sociedade. E aí, acho que o meu papel de transformação na sociedade é muito pela comunicação, muito pelo que a gente pode fazer do nosso entorno para conseguir ir ampliando isso de alguma forma. E a comunicação me dá escala para batalhar pelo que eu acredito, por um mundo mais justo, por um mundo de direitos, por um mundo diverso, por um mundo inclusivo. Então, sou muito feliz de trabalhar em comunicação e diversas frentes. Assim, a Aline sabe que eu vou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e agora, assim, é bem gostoso. Acho que acaba vindo muito como vocação também, né? A gente acaba encontrando o nosso caminho ali profissional. Sim, a gente não faz aquilo que a gente gosta se não for por vocação. Exato. Tem, claro, todos os perrengues, todas as escolhas que são super importantes da gente fazer na vida, né, é o momento certo de trabalhar aqui, ali, eu estou no lugar certo, estou fazendo a coisa que me satisfaz fazer, porque tem todos os perrengues como qualquer outra profissão, mas no fim do dia eu deito minha cabeça no travesseiro feliz e satisfeita por trabalhar com comunicação. O que eu acho que a gente pode terminar aqui como a mensagem final é que a gente tem sim responsabilidade por tudo o que a gente fala. Seja uma opinião nossa nas redes sociais, seja uma mensagem que a gente passa para frente. A gente tem muita responsabilidade nisso. Então, é sempre importante, antes de fazer qualquer coisa, pensar qual é o meu papel, qual é a minha intenção com isso. E a partir do momento que esse seu papel, essa sua intenção for para prejudicar, atacar alguém, rever isso, né? Porque até aproveitando a comunidade que a gente está aqui, imaginem se nos dias de hoje, como São José teria sido julgado e ridicularizado nas redes sociais pela decisão dele, sabe? Pela atitude dele. Então, como Maria teria sido tratada nos dias de hoje, sabe? Então, eu acho que a gente pode sempre fazer esse exercício de se colocar no lugar, ter ali um minuto de consciência para falar o que eu espero com isso. O que eu quero com isso? Eu vou atacar alguém? Eu vou expor alguém? Eu vou prejudicar alguém? É ótimo ter sua opinião, é ótimo ter o seu lugar de fala, mas a gente não pode esquecer da nossa responsabilidade como sociedade. Acho que esse é a principal mensagem que vem na minha cabeça agora, assim, sabe? E contem comigo sempre, adorei participar, viu? E, sério, me chamem no Zap, amei. E só para complementar nessa fala da Marina, não usar a justificativa do é minha liberdade de expressão. Eu sou livre para falar, porque também não é assim, existem os direitos e os deveres, né? Nem tudo é só o que eu posso, o que eu penso, o que eu quero, o que eu vou, porque tá me censurando. Não, né? Existe responsabilidade no que a gente tem que falar, então todo mundo, né? Não só jornalistas, todo mundo é responsável e o seu limite termina quando começa do outro, né? Então, a liberdade de expressão tem também a sua restrição, né? Tem esse papel. Acho que dá para fazer até umas perguntinhas, assim, né? Tem um roteirinho de perguntas do tipo, eu estou expondo alguém? Isso vai prejudicar alguém? Qual é a minha intenção com isso? Ela é boa? Ela é compartilhar alguma coisa legal? Ou ela é simplesmente para ser ali para ter um efeito dominó, um efeito bomba, sabe? E a partir daí tomar a sua decisão, é sua escolha de publicar ou não, mas saber que aquilo pode ter consequência. E quais são essas consequências, né? Acho que é um pouco disso, da nossa responsabilidade, trazer sempre a responsabilidade que a gente tem sobre tudo que a gente faz. Mas vocês estão falando, me lembra uma frase do Freud, que é assim, você é dono do que cala e escravo do que fala. Né? Eu acho que assim, a hora que você se posicionou, você é a famosa liberdade de expressão, você é responsável pelo que você expressou. Né? A palavra não volta. Né? A palavra Bem, a gente tem. Gente, muito obrigado, né, a vocês. Eu sou grato à paróquia por gerar filhos tão bonitos, né?
E espero que o seu filho seja tão bonito quanto os meus, viu, Marina? É menina ou menino? É um menino, mais um menino. Ah, vai se chamar Glênio, é isso? Não, eu já escolhi o nome antes, como eu já estou de 40 semanas, padre passou, mas o próximo, quem sabe? Muito bem, então eu já estou perguntando aqui quando é que vai ter outro bate-papo com o jornalista. Eu falei, logo a gente vai fazer, né? Então, agradecendo aí os meninos, né? Eu gosto de chamar de meninos e meninas, porque para mim são filhos, né? Não tenho idade, por exemplo, de ser pai de todo mundo biologicamente, mas tenho idade na fé para ser pai de todos eles, porque sou o padre deles, né? E gosto muito, sempre posso contar com eles. E agora a Marina entra também no hall aí, né? Obrigado a vocês, obrigado pelo bate-papo. O pessoal está aqui maravilhado, escrevendo vários comentários, que foi muito bom mesmo. Eu também achei. Vamos voltar com outros assuntos. Eu acho que esse time que está aqui pode conversar sobre muitas coisas bacanas, né? Que a gente tem muita coisa aí para falar, muitas ferramentas para a gente ensinar aí o pessoal, né? Eu acho que essa ideia, como a gente agora está com afinal de contas, o novo Areópago, ou seja, o novo canal de comunicação é a internet, e essa comunicação virtual, rápida, dinâmica, globalizada, para as pessoas, acho que vocês têm muito a ensinar para a gente poder mexer, acho que mexer com a internet, saber navegar de maneira correta, sem se machucar, sem machucar ninguém, né? Eu acho que a gente pode voltar um dia aí, quando a Marina já estiver tranquila com o bebezinho dela, a gente volta, né, e faz outro bate-papo. Né, Marcelo? Sem dúvida, sem dúvida. Estaremos à disposição. Muito bem. Então, eu vou dar a bênção. Queria só dar um aviso rapidinho, né? Não vamos dar os avisos todos, porque já extrapolamos muito o nosso tempo. Avisar que segunda-feira, às 20 horas, nós voltamos com o terço meditado com as famílias. E amanhã, às 10 horas, nós temos missa, transmitida pelo canal do YouTube, replicada no Facebook. E à noite, às 18 horas, nós temos também ainda vaga para poder, quem quiser se inscrever para a missa. Às 10 horas não tem mais vaga, mas às 18 horas tem vaga ainda para quem quiser se inscrever para a missa das 18 horas. Né? Presencial. Agora, pelo YouTube não tem vaga limitada, né? A gente pode entrar e participar, tá? Agradeço o Marcelo também, sempre muito disponível com a gente. E, já adiantando, semana que vem, o nosso bate-papo será com o Marcelo Galvão, é com ele, né? Ele será o nosso assessor. Ele vai falar sobre a mente humana, princípios do seu funcionamento, né? De maneira especial voltada para a criatividade. Então, em resolução de problemas. Olha, tá? Esse lado de jornalista, meu livro sobre criatividade foi publicado em 86. Né? Vocês não tinham nascido ainda, né? Eu não queria dizer nada, mas eu já tinha. Eu não. Você tinha. Padre. Eu nem mentir, os cabelos não deixam. Olha. Muito bem, então, Marcelo vai falar sobre a mente humana, seu funcionamento e o processo criativo, né? Eu acho que é muito legal essa questão de resolução de problemas, como a mente funciona. O Marcelo vai falar com a gente, ele vai ser o assessor, e depois a Aline já vai mexer aí com a arte, né? Porque o Marcelo vai dar um curso agora na paróquia, né, para nós, na paróquia não, para quem quiser, sobre mente humana, tá vendo? Sobre a mente humana, tá? Então, ele para leigos, assim, pegar os principais conceitos, são 5 encontros de 2 horas por Google Meet, né? Mas, para ver, para a gente... Resumir em 1h30 vai ser uma tarefa difícil, hein? Oi? Para resumir em 1h30? Não. Nessa 1h30 da semana que vem, eu estou pensando em pegar mais a questão de criatividade e solução de problemas. Né? E que o livro chama-se Criativamente. Né? O Marcelo tem 5 livros publicados, e um deles chama Criativamente. Que é o primeiro filho e o que mais vendeu, né? Consegui ter 9 edições de um livro. Né? Preparar os links aí para a gente divulgar. Autor brasileiro chegar a 9 edições, acho que o povo não entendeu, eles compraram enganado.
Ó, a Bonete passa aí também, aí, tá vendo? Olha, eu redigitalizei o livro, depois, se vocês quiserem ler, eu passo o PDF para vocês. Né? Legal. Vou dar a bênção a vocês, obrigado a todos que participaram, né? Nós tivemos aí uma média de pelo menos 37 aparelhos ligados durante todo o bate-papo, então, ou seja, é muito bom, a gente não sabe quantas pessoas estavam vendo a gente, mas uma média... Não esqueça de curtir o vídeo. Disponível no YouTube da paróquia. Tem que curtir, né, Gil? Você ia falar o quê? Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar aí com os contatos também, né? Para a gente poder aí alcançar aí mais seguidores, mais pessoas interessadas nos temas que a gente traz aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bênção sobre vocês, de uma maneira especial sobre a Marina, sobre o seu parto, sobre seu filho. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vejo vocês amanhã na missa, tá? Às 10 horas, e quem for presencial também às 18 horas. Na segunda-feira nos vemos lá às 20 horas no nosso terço meditado, né? Quem quiser as quentinhas, ainda tem algumas, acho que umas 5 ainda, dá para a gente colocar aí o baião de 2, né? Beijo. Tchau. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada, foi um prazer, viu? Até a próxima.